Hoje você vai conhecer relatos assustadores e sobrenaturais que aconteceram em cemitérios, entre túmulos esquecidos, sombras que se movem e vultos que parecem vigiar cada passo. Se você gosta de histórias que misturam suspense, medo leve e mistério, prepare-se para se arrepiar. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum relato e compartilhar com seus amigos que também adoram o sobrenatural. Então prepare-se, apague as luzes, ajuste os fones de ouvido, porque vamos entrar nas Memórias de um Assombrado. Relato 1. A Sombra no Cemitério. José Ricardo, 42 anos, Paraná, Brasil. Meu nome é José Ricardo, tenho 42 anos e moro no interior do Paraná. Trabalho como coveiro há mais de 15 anos. Para muita gente, esse é um ofício pesado, cercado de luto, silêncio e histórias estranhas. Mas para quem está no dia a dia, o trabalho é mais simples do que parece. Eu sempre fui um homem prático, nunca dei muito crédito para histórias de assombração. Achava que a maioria era exagero, invenção de gente com medo do escuro ou fantasia alimentada por filmes de terror. Isso até uma noite chuvosa de 2017, quando algumas coisas aconteceram e mudaram a forma como eu vejo certos lugares. Naquele dia, o enterro tinha sido difícil. Um senhor conhecido da cidade, gente boa, tinha falecido. Choveu quase o tempo todo e o barro deixou tudo mais complicado. Fiquei até mais tarde no cemitério porque precisava organizar as ferramentas, guardar alguns materiais e verificar se o portão estava bem trancado. Não era comum eu ficar sozinho à noite ali, mas às vezes o serviço pedia. E, para ser sincero, eu nunca tive receio. O cemitério onde trabalho não é grande, mas tem uma parte mais antiga, com túmulos de mais de 80 anos. Esse setor, por ser mais afastado e ter sepulturas antigas, sempre alimentou certas lendas na cidade. Já ouvi gente falando de vultos, de vozes, mas eu sempre dizia para mim mesmo: se eu não vejo, não existe. Por volta das 9 da noite, quando a chuva diminuiu, fui até o pequeno depósito de ferramentas para trancar tudo. Ele fica bem perto do muro lateral, e atrás dele há um corredor estreito que leva até os fundos do cemitério. Eu estava fechando a porta quando ouvi o som de passos na parte de trás. Eram passos firmes, mas lentos, como se alguém estivesse caminhando na lama. Na hora, pensei que fosse algum conhecido. Talvez o vigia do portão, que costuma dar uma volta antes de ir embora. Chamei, mas ninguém respondeu. Peguei minha lanterna e fui até a lateral. A luz iluminou o corredor estreito, mas não vi ninguém. Apenas as poças d'água e as marcas de barro no chão. Voltei para terminar meu serviço, tentando não dar importância. Só que, enquanto trancava a porta, ouvi um barulho metálico, como se uma pá tivesse caído. Olhei para o lado e vi que, dentro do depósito, uma das pás estava no chão, bem no centro, como se alguém tivesse derrubado de propósito. Eu tinha certeza absoluta de que tinha deixado todas encostadas na parede. Nesse momento, senti aquela sensação estranha de que algo não estava certo. Aquele arrepio que começa na nuca e vai descendo pelas costas. A chuva voltou a engrossar. O vento ficou mais gelado. E eu percebi que a noite estava estranhamente silenciosa, exceto pelo som da água caindo. Resolvi não insistir. Tranquei tudo, guardei a lanterna no bolso e comecei a caminhar em direção ao portão principal. Foi então que, no canto da visão, percebi uma sombra parada perto de um túmulo recente, a uns 30 metros de distância. Não dava para ver detalhes, só a forma escura, imóvel, como se alguém estivesse ali em pé, me observando. Na hora, meu primeiro instinto foi pensar que era alguém da família do falecido. Mas aquela figura parada, imóvel, no meio da chuva e aquela hora da noite, não fazia sentido nenhum. Eu fiquei parado por alguns segundos, tentando enxergar melhor. A luz da lanterna não alcançava tão longe, e a iluminação do cemitério era bem fraca naquela área. A sombra parecia estar de costas para mim, mas era impossível ter certeza.
Eu gritei, perguntando quem estava ali. Nenhuma resposta. O vento soprava e a chuva batia no chão, mas, fora isso, o silêncio era absoluto. Resolvi me aproximar. Era meu dever verificar, afinal já tinham tentado roubar algumas coisas do cemitério antes. Caminhei devagar, com a lanterna apontando para a frente, e a cada passo eu esperava que a pessoa se mexesse, falasse alguma coisa, mostrasse que estava ali de verdade. Mas a sombra continuava imóvel. Quando cheguei a uns 10 metros de distância, a luz da lanterna finalmente alcançou o local. E foi aí que algo me gelou por dentro. Não havia ninguém. O túmulo estava lá. A cruz de madeira recém-colocada, as flores ainda frescas, mas nenhuma pessoa em pé. Nada. Parei, tentando entender o que tinha visto. Revirei o olhar para os lados, para trás, para os cantos mais escuros. Não havia como alguém sair dali sem eu perceber. Era um espaço aberto, sem muros próximos, sem árvores grandes. A sombra tinha simplesmente desaparecido. Tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse efeito da luz, da chuva, da minha visão cansada. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Aquela sensação de estar sendo observado continuava forte, como se alguém ainda estivesse ali, só que agora escondido em algum canto onde eu não podia ver. O vento aumentou, e percebi que uma das coroas de flores tinha caído sobre o túmulo, virada de lado. Não lembro de ter visto ela assim quando cheguei perto. Fiquei parado, olhando para aquilo com a lanterna na mão, até que um arrepio tão forte percorreu meu corpo que senti vontade de sair dali imediatamente. Voltei pelo mesmo caminho, apressado, tentando não olhar para trás. Enquanto caminhava, vi que o portão do depósito de ferramentas estava levemente aberto de novo. Eu tinha certeza de que tinha trancado bem antes de sair. A chave estava comigo, no bolso, então não fazia sentido algum aquilo estar assim. A essa altura, eu só queria ir embora. Terminei de fechar o portão principal e saí do cemitério sem olhar para trás nenhuma vez. A chuva engrossou mais ainda, como se quisesse apagar qualquer vestígio daquela noite estranha. Em casa, fiquei pensando naquilo por horas. Tentei me convencer de que tudo não passava de coincidência. Luz ruim, chuva, cansaço, barulhos normais da noite. Mas no fundo, algo dentro de mim sabia que não era tão simples. Nos dias seguintes, continuei trabalhando normalmente, mas toda vez que precisava passar perto daquele túmulo à noite, eu sentia a mesma coisa, como se alguém estivesse ali me observando, em silêncio, sem se aproximar, sem fazer nada além de estar presente. Algumas semanas se passaram e nada parecido tinha acontecido de novo. Aos poucos, tentei esquecer aquela noite. Continuava trabalhando, cuidando dos túmulos, cortando o mato, limpando as calçadas e fazendo os enterros quando necessário. Mas a verdade é que desde aquele dia, eu já não me sentia mais tão à vontade no cemitério à noite. Antes, para mim, era só mais um lugar de trabalho. Agora, parecia que havia algo diferente ali, principalmente naquela área onde a sombra tinha aparecido. Eu evitava passar por lá quando o sol já estava se pondo, coisa que nunca tinha feito antes. Até que, numa tarde de sábado, teve outro enterro naquela mesma região. Um rapaz jovem, vítima de acidente de moto. A família toda muito abalada, amigos chorando. Foi difícil ver aquilo. O sepultamento aconteceu perto do túmulo onde eu tinha visto a tal sombra. No final do dia, quando todos foram embora, fiquei para limpar as ferramentas e organizar o local como sempre fazia. O céu estava carregado e logo começou a chover de novo, igual naquela primeira noite. Enquanto eu guardava as pás e enxadas, ouvi passos outra vez. Vieram da direção dos túmulos novos. Era o mesmo som, lento, firme, como se alguém caminhasse na lama. Peguei a lanterna e respirei fundo antes de olhar. Dessa vez, porém, não vi sombra nenhuma. Só que quando a luz da lanterna passou pelo túmulo do senhor enterrado semanas antes, algo me chamou a atenção. A terra estava revirada. Não parecia ter sido por animal, porque estava em montes irregulares, como se alguém tivesse pisado ali ou mexido de propósito. Mas ninguém tinha passado por ali.
Era como se o próprio local tivesse sido bagunçado sem a presença física de alguém. O vento começou a ficar mais forte e aquela mesma sensação voltou, a de estar sendo observado. Não era só medo, era a sensação física de que havia olhos em mim, mesmo que eu não pudesse ver nada. Aí veio o que eu não esperava. Um som baixo, quase um sussurro, vindo de perto do muro. Não consegui entender as palavras. Era como um murmúrio misturado ao vento e à chuva. Mas era nítido demais para ser só barulho da natureza. Meu corpo gelou. Senti a espinha travar, os pelos do braço arrepiar. Apontei a lanterna e por um instante jurei ter visto uma figura escura se movendo perto do depósito de ferramentas. Corri até lá, mas não havia nada. O portão estava aberto de novo. Isso me deixou sem reação. Era a terceira vez que acontecia sem explicação. Guardei tudo, fechei como pude e fui embora com a chuva caindo mais forte. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei pensando se estava ficando paranoico ou se havia, de fato, alguma coisa errada naquele lugar. Quando contei para um amigo, ele disse que já tinha ouvido histórias antigas sobre aquele cemitério, que pessoas falavam de vultos, de luzes que apareciam e sumiam, mas nunca tinham levado a sério. E eu, que sempre ri dessas coisas, já não conseguia rir mais. Depois daquela segunda vez, comecei a prestar mais atenção em tudo o que acontecia no cemitério. A cada ruído diferente, a cada sombra no canto da visão, eu parava para observar melhor. Queria ter certeza do que via, do que ouvia, para não me enganar de novo. Na semana seguinte, numa manhã, cheguei bem cedo para trabalhar. O sol ainda estava nascendo, a neblina cobria parte do terreno e dava ao lugar uma aparência meio irreal. Caminhei até o túmulo onde a primeira sombra tinha aparecido e encontrei algo estranho. Marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado os pés na terra molhada. Mas não havia pegadas entrando ou saindo do cemitério. Conversei com o vigia do portão. Ele garantiu que durante a madrugada ninguém tinha passado por ali. Tudo trancado, tudo silencioso, sem movimentos estranhos. Comecei a pensar se eu não estava criando coisa na minha cabeça. Talvez fosse cansaço, estresse, a solidão do trabalho noturno. Mas ao mesmo tempo, não conseguia explicar as portas abertas, as ferramentas caídas, as flores arrancadas. A confirmação veio algumas noites depois. Eu estava terminando um serviço perto do muro lateral quando, de novo, ouvi passos atrás de mim. Não era chuva dessa vez. O céu estava limpo, sem vento, sem barulho de nada. Quando virei, a lanterna iluminou algo que me fez parar onde estava. A mesma sombra, parada, imóvel, a poucos metros de mim. Agora dava para ver melhor. Era a forma de uma pessoa, mas sem detalhes, só um contorno escuro contra o fundo claro da lua. O coração disparou. Não consegui me mover por alguns segundos. A sombra ficou ali, sem som, sem gesto, sem nada. E então, num piscar de olhos, sumiu. Não correu, não andou, não se moveu. Simplesmente não estava mais lá. Na manhã seguinte, contei para o padre que costuma visitar o cemitério. Ele me ouviu com calma e disse que alguns lugares guardam energias do que já aconteceu ali, que não era necessariamente algo maligno, mas sim uma espécie de marca do passado, repetindo-se de vez em quando. Pedi para ele abençoar aquela parte do terreno. Ele fez uma oração rápida, jogou água benta e foi embora. Eu queria acreditar que isso resolveria tudo. De certa forma, ajudou. As coisas estranhas diminuíram depois disso. Ainda aconteciam, mas com menos frequência. Até hoje, quando passo por aquele setor à noite, sinto uma presença, um peso no ar, como se alguém me observasse. Nunca mais fiquei sozinho ali depois do pôr do sol. Sempre termino o serviço antes ou volto no dia seguinte. Não é medo como antes, é mais um respeito pelo que não entendo. E se posso dar um conselho para quem trabalha ou passa por lugares assim, é este: não subestime o silêncio, nem os sinais que o ambiente dá. Às vezes, o que está ali não quer te fazer mal, mas também não quer ser perturbado.
Aprendi que cemitérios não são apenas espaços físicos. São lugares cheios de memórias, de histórias, de presenças que nem sempre conseguimos explicar. E talvez a gente nem deva tentar. Relato 2. O Canto da Capela. Edivaldo Mendes, 58 anos, Pernambuco, Brasil. Meu nome é Edivaldo Mendes, tenho 58 anos e moro no interior de Pernambuco. Trabalho como coveiro há mais de 20 anos no mesmo cemitério, um lugar antigo, com túmulos de várias épocas e uma pequena capela que, no passado, era usada para velórios coletivos. Hoje em dia, quase ninguém entra lá. A maioria das famílias prefere fazer os velórios em casa ou em capelas modernas da cidade. Eu sempre fui acostumado com a rotina: abrir os portões cedo, cuidar da limpeza, preparar os túmulos, organizar o local. Às vezes, enterros aconteciam no fim da tarde, e eu ficava até mais tarde para deixar tudo em ordem. Não era incomum sair do cemitério já de noite. Nunca tive medo. Para mim, cemitério é lugar de respeito, não de terror. Mas teve uma época, alguns anos atrás, em que comecei a ouvir coisas estranhas na velha capela. Coisas que até hoje não consigo explicar. Tudo começou numa noite chuvosa, no mês de junho. Eu tinha ficado até mais tarde porque um enterro atrasou e precisei limpar o local depois que todos foram embora. A luz do cemitério era fraca e boa parte vinha de postes antigos, daqueles de lâmpada amarela. Quando o vento batia, parecia que iam apagar a qualquer momento. Enquanto guardava as ferramentas, ouvi algo vindo da direção da capela. Era um som baixo, prolongado, como um canto. Não era música, nem assobio. Parecia mais um coro distante, como vozes cantando uma melodia lenta, sem palavras. Parei para ouvir melhor. A chuva batia no telhado, mas, mesmo assim, dava para perceber o som. Vinha de dentro da capela, disso eu não tinha dúvida. Pensei que talvez alguém tivesse se abrigado lá da chuva. Não seria a primeira vez que isso acontecia. Já encontrei gente dormindo no cemitério, às vezes bêbados, às vezes moradores de rua. Peguei a lanterna e fui até a capela. A porta estava entreaberta, o interior quase todo escuro, só com um fio de luz entrando pelas frestas das janelas velhas. Empurrei a porta devagar. O som parou na mesma hora. Passei a luz da lanterna por todo o espaço. Bancos de madeira cobertos de poeira, o altar simples, o chão manchado pelo tempo. Nenhuma pessoa lá dentro. Dei uma volta para ter certeza. Olhei atrás do altar, nos cantos, até subi no pequeno púlpito para ver melhor. Nada. Saí dali confuso, tentando entender de onde vinha aquele canto. A capela é isolada, não tem casas por perto. E a chuva fazia o resto do cemitério ficar em silêncio. Só se ouvia a água caindo. Voltei para casa naquela noite pensando naquilo, mas tentei não dar importância. Talvez fosse o vento passando pelas frestas, criando aquele som. Ou talvez eu tivesse me enganado, cansado depois de um dia longo. Mas não foi a única vez que ouvi. Nos dias seguintes voltei à rotina normal, mas o canto não saía da minha cabeça. Sempre que passava perto da capela, me pegava prestando atenção, tentando ouvir de novo. Durante o dia, nada. Silêncio absoluto. Foi numa outra noite, cerca de uma semana depois, que tudo aconteceu novamente. Eu estava terminando o serviço perto do muro dos fundos quando a chuva começou de repente, assim como antes. O vento trouxe aquele mesmo som distante, um canto baixo, melancólico, como vozes antigas rezando juntas. Senti um arrepio subir pela espinha. Peguei a lanterna e fui para a capela, tentando andar firme, mas meu coração batia acelerado. A porta estava fechada dessa vez, mas o som vinha lá de dentro, sem dúvida nenhuma. Não parecia vento nem animal. Eram vozes, humanas, mas estranhas, como se ecoassem de muito longe, embora estivessem perto. Abri a porta devagar. No instante em que empurrei a madeira, o canto parou. Entrei com a lanterna na mão. A luz iluminava o pó suspenso no ar, mas não revelava ninguém. O altar, os bancos, o chão frio, tudo igual.
Mas naquela noite, algo novo aconteceu. Quando passei a luz pelo púlpito, vi marcas de mãos no pó do banco mais próximo. Mãos pequenas, como de criança, arrastadas pelo tampo da madeira. Só que eu tinha limpado tudo naquela semana, e ninguém entrava ali há meses. Fiquei parado, encarando aquilo, tentando entender. De repente, ouvi um som curto vindo de cima. Algo como um suspiro. Apontei a lanterna para o teto. Nada. Foi aí que senti o ar mudar. Não sei explicar direito, mas parecia que o ambiente ficou mais pesado, mais frio. O vento lá fora parou, e o silêncio ficou tão denso que dava para ouvir a minha própria respiração. Saí da capela sem correr, mas rápido o bastante para não parecer corajoso demais. Fechei a porta e deixei do jeito que estava. Naquela noite, em casa, fiquei lembrando das marcas de mãos. Eram de criança, eu tinha certeza. Mas por que uma criança estaria naquele lugar? E de onde vinha o canto? No dia seguinte, contei para um amigo que trabalha comigo no cemitério. Ele disse que antigamente a capela era usada para velórios de gente pobre, muitas vezes de crianças que morriam de doença ou desnutrição. Antigamente, aqui no interior, a mortalidade infantil era alta. Isso me deixou com um peso no peito. Será que aquelas vozes eram delas? Eu não acreditava muito nessas coisas, mas não conseguia tirar a imagem das mãos da cabeça. Na semana seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Na terceira vez que ouvi o canto, já era madrugada. Eu estava fechando o portão do fundo do cemitério quando a melodia começou, tão clara quanto nunca tinha sido antes. Não era só uma voz, eram várias, afinadas, como um coral fraco, longe, mas perfeitamente audível. A capela estava iluminada por dentro. Não com luz elétrica, porque lá não tinha. Era como uma claridade branda, amarelada, como a chama de velas. E a porta, que eu sempre encontrava fechada, agora estava entreaberta. Dessa vez, não fui sozinho. Chamei o mesmo colega de trabalho que eu havia contado antes. Ele riu, achou que era brincadeira, mas foi comigo. Quando chegamos perto, o canto ainda estava lá. Uma melodia lenta, quase uma cantiga de ninar, mas triste. Empurramos a porta. E então tudo parou. A luz sumiu, o som acabou, e a capela voltou a ser só um lugar escuro e empoeirado. Mas no banco da frente, vimos algo que gelou o sangue. Uma fileira de pequenas marcas de mãos, todas iguais às que eu tinha visto antes, mas agora espalhadas pelos bancos e pelo chão, como se várias crianças tivessem caminhado e sentado ali. Meu colega ficou pálido. Disse baixinho: "Cara, isso não é normal. Não tem como ser." Não havia vento suficiente para fazer aquela poeira se mover assim, formando marcas tão nítidas. Saímos dali em silêncio, fechamos a porta e avisamos o administrador do cemitério no dia seguinte. Ele foi até lá, mas não viu nada. As marcas já não estavam lá quando ele olhou. Com o tempo, descobri mais sobre a história do lugar. Décadas atrás, uma epidemia atingiu a cidade. Muitas crianças morreram na mesma semana e foram veladas justamente naquela capela. Os registros antigos confirmaram o que meu colega disse. Eram famílias muito pobres que não tinham onde se despedir dos pequenos. Desde então, ninguém mais usou o lugar. Eu continuei trabalhando no cemitério por mais alguns anos, mas nunca mais entrei lá à noite. De vez em quando, em noites de chuva, alguém dizia ter ouvido o canto de novo. Eu só balançava a cabeça e evitava me aproximar. Hoje, já estou aposentado. Quando lembro daqueles dias, não sinto medo, mas sim uma espécie de respeito. Acredito que aquelas vozes eram apenas ecos de uma dor antiga, de crianças que não tiveram nenhum funeral digno e que de alguma forma ainda encontravam na capela o único lugar onde puderam existir por um instante. Se você trabalha em um cemitério ou em qualquer lugar antigo onde a dor parece ter ficado presa no tempo, meu conselho é simples: respeite o silêncio. Às vezes o que assusta não é o mal, mas a tristeza que ficou ali. Relato 3. A Estrada dos Caixões. Meu nome é Carlos.
Tenho 44 anos e moro em uma pequena cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Trabalho como coveiro desde os 20 e poucos anos. Não foi algo que escolhi de propósito. Na verdade, meu pai já era o responsável pelo cemitério e quando ele adoeceu, eu acabei assumindo a função para manter a renda da família. Com o tempo, o trabalho deixou de ser algo pesado e virou parte da minha rotina, quase como se fosse um ofício de família. O cemitério onde trabalho fica nos limites da cidade, numa área mais alta, cercada por árvores antigas e uma estrada estreita que leva até a entrada principal. Essa estrada é antiga, muito antiga. Antes de ser asfaltada, há décadas, ela era só terra batida e cascalho. Antigamente, os velórios aconteciam nas casas das famílias e os caixões eram levados em carroças até o cemitério. Muita gente mais velha da cidade chama esse caminho de Estrada dos Caixões até hoje. Quando eu era mais novo, ouvia histórias de que, em certas noites, era possível escutar o som de carroças passando por ali, mesmo quando não havia ninguém. Diziam que eram os ecos dos cortejos antigos, repetindo o caminho que fizeram tantas vezes no passado. Confesso que no começo eu achava graça. Imaginava que era invenção de gente que cresceu ouvindo lendas para assustar crianças. Mas o tempo foi passando e eu acabei tendo minhas próprias experiências. A primeira vez aconteceu numa noite de março, há mais de 10 anos. Eu estava trancando o portão depois de um enterro que tinha sido feito mais tarde do que o normal. Chovia fraco e o vento soprava pelas árvores, fazendo um som constante de folhas e galhos se mexendo. Foi aí que ouvi o barulho. Era nítido. Nos dias seguintes tentei ignorar o que tinha ouvido. Eu sempre fui uma pessoa prática, acostumada com barulhos estranhos. Vento soprando, galhos caindo, animais correndo pelo cemitério. Mas algo naquele som era diferente. Não tinha nada de natural. Era pesado, constante e trazia uma sensação de presença. Algumas semanas depois, aconteceu de novo. Dessa vez, não era só o barulho de rodas e cascos. Eu estava trancando o cemitério por volta das 11 da noite quando escutei vozes distantes. Não conseguia entender as palavras, mas parecia gente falando baixo, como se fosse um cortejo antigo conversando entre si. Olhei pela estrada. Nada. Só o cascalho molhado refletindo a luz da lua e o vento passando pelas árvores. Cada passo que eu dava em direção ao portão parecia ecoar junto com os sons. Eu estava sozinho, mas tinha a sensação clara de que alguém, ou alguma coisa, estava ali, acompanhando cada movimento meu. No dia seguinte, fui até a estrada para ver se encontrava algum sinal de carro ou de animal que pudesse ter feito aquele barulho. Nada. A terra estava intacta, sem marcas novas. O cemitério estava isolado. A cidade ficava a quase 2 quilômetros, e ninguém passa por ali àquela hora. Com o tempo percebi um padrão estranho. Sempre que havia um enterro no cemitério, na véspera ou na noite seguinte, o som aparecia. Como se fosse um aviso, um ritual que se repetia sem que ninguém pudesse interferir. Eu tentei conversar com moradores antigos sobre isso. Alguns riam, outros balançavam a cabeça e contavam histórias semelhantes. Diziam que antes do asfalto, essa estrada era o caminho de carroças que levavam os caixões para os túmulos. E que às vezes, nas noites silenciosas, era possível ouvir os ecos desses cortejos. No início, eu queria achar explicações lógicas. Talvez fosse vento, talvez o barulho da cidade ecoasse diferente à noite. Mas quanto mais tentava racionalizar, mais o fenômeno se repetia. Uma noite, vi algo que me fez acreditar que não se tratava só de som. Caminhando pela estrada, percebi marcas de ferraduras frescas na lama. Marcas novas, como se um cavalo tivesse passado recentemente. Mas ninguém tinha estado ali. Olhei em volta. Todo o terreno estava vazio. Não havia carroça, nem veículo, nem pessoa. Só o silêncio, exceto pelo vento que começava a soprar. Fiquei ali parado por alguns minutos, olhando para as marcas e tentando controlar o medo. Mas era impossível negar. Aquilo não podia ser explicado facilmente. Depois daquela noite comecei a prestar mais atenção à estrada. Sempre que passava próximo sentia uma presença estranha, um peso no ar.
Não havia medo real, mas algo no ambiente lembrava que aquela estrada guardava memórias. No fundo, parecia que as vozes, o som das rodas e o trote dos cavalos eram ecos de um passado que insistia em se repetir, mesmo quando ninguém mais dava atenção. Algumas semanas depois, aconteceu algo que nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira. O céu nublado e a chuva fina começava a cair. Eu tinha acabado de terminar de organizar um enterro no setor novo do cemitério e estava trancando o portão quando ouvi novamente o som. Rodas pesadas rangendo no cascalho, cascos batendo no chão molhado, vozes sussurrando baixinho. A estrada estava vazia, como sempre, mas o som parecia muito próximo, tão real que podia até sentir o chão tremer levemente a cada impacto da roda. Meu coração disparou e eu fiquei imóvel por alguns segundos, tentando entender se era meu cansaço me pregando uma peça. Mas não era. A sensação de presença era intensa, como se várias pessoas estivessem circulando ali, invisíveis, mas existindo de alguma forma. Decidi seguir pelo caminho, tentando me aproximar da origem do barulho. Cada passo era acompanhado pelo eco metálico do que parecia uma carroça avançando lentamente. Ao olhar para trás, vi as luzes dos postes refletindo em algo que parecia uma sombra alongada, mas era impossível identificar. O vento soprava de forma estranha, como se se movimentasse em torno da estrada e não de um ponto fixo. Cheguei a um ponto da estrada onde a lama era mais funda. Ali, as marcas de ferraduras se misturavam às rodas da carroça. Olhei atentamente, tentando ver alguma coisa, mas nada se movia. Tudo parecia parado, exceto pelo som que continuava. O barulho não diminuía, mesmo eu estando a alguns metros de distância, nem parecia vir de nenhum ponto específico. Foi então que percebi um detalhe. As marcas na lama, que antes pareciam isoladas, agora formavam uma sequência precisa, como se alguém tivesse traçado o caminho inteiro, seguindo exatamente a estrada que a carroça antiga tomava. Cada passo das ferraduras, cada roda, estava registrado no chão. E mais estranho, nenhuma das marcas se perdia na lama, como se não fossem reais, mas sim a reprodução de algo que já tinha acontecido há décadas. Meu instinto disse para eu sair dali imediatamente, mas algo me fez ficar parado, observando, tentando entender. E naquele momento percebi algo mais, um cheiro leve, como terra molhada misturada a madeira queimada. Mas não havia nada queimando por perto. Era sutil, quase imperceptível, mas marcante o suficiente para me deixar tenso. O som começou a diminuir lentamente. Raramente acontecia dessa forma, mas desta vez foi diferente. As rodas rangendo e os cascos começaram a sumir, como se o cortejo estivesse se afastando. Mas no instante em que achei que tudo tinha acabado, um último barulho ecoou. Um sussurro claro, quase humano, vindo de cima da estrada. Era uma voz que parecia dizer apenas: "Siga o caminho." Fiquei paralisado, sem saber se tinha realmente ouvido ou se era fruto do meu medo. Mas sabia que não estava sozinho. Quando voltei para casa, passei horas pensando. Tentei racionalizar, mas era impossível negar. Algo daquele passado ainda existia ali, e de alguma forma se fazia presente na estrada toda vez que a noite estava silenciosa. Depois daquela noite, comecei a prestar ainda mais atenção à estrada. Cada vez que havia enterro, parecia que algo acordava naquele trecho antigo. Eu já não conseguia mais caminhar por ali à noite sozinho. Sentia um peso no ar, uma presença invisível que me observava a cada passo. Certa vez, um colega me chamou para ajudar em um enterro tardio. Era inverno, céu nublado, e a estrada molhada refletia a luz fraca dos postes. Assim que nos aproximamos da entrada do cemitério, ouvimos novamente o som de rodas e cascos. Mas dessa vez veio acompanhado de um cheiro forte de terra molhada e madeira antiga, o mesmo da noite que tinha ouvido o sussurro. Ficamos parados por alguns minutos, observando. A estrada estava vazia, mas era impossível ignorar que algo estava se movendo invisível, seguindo o caminho que os cortejos antigos percorriam há décadas.
Decidimos continuar, mas sem falar nada. Era quase instintivo, um respeito pelo que quer que estivesse ali. Cada passo no cascalho parecia ecoar em harmonia com o som distante, como se estivéssemos caminhando lado a lado com figuras do passado. Quando chegamos à entrada do cemitério, o som desapareceu tão repentinamente quanto começou. Nenhum eco ficou, nem a sensação de presença. O silêncio voltou, pesado e absoluto. Meu colega comentou baixinho que parecia história de filme, mas os dois sabíamos que não era. Na manhã seguinte fomos inspecionar a estrada. Nenhuma marca de roda ou ferradura estava visível. Era como se tudo tivesse acontecido apenas durante a noite, sem deixar rastros. Mas eu sabia que tinha testemunhado algo real, algo que ninguém mais veria se não estivesse lá. Com o tempo, aprendi a conviver com aquilo. Nunca mais tentei explicar racionalmente. Aceitei que aquele trecho da estrada guardava memórias antigas, ecos de cortejos que passaram por ali quando o mundo era diferente, quando as pessoas se despediam de seus mortos de maneira simples e silenciosa. Hoje, ainda passo por ali de dia, cumprindo minhas tarefas. O silêncio domina a estrada e só lembranças permanecem. Mas, quando a noite cai e o cemitério fica sozinho, sei que aquelas vozes e rodas ainda ecoam, invisíveis, lembrando que a história não desaparece só porque não estamos olhando. E se posso dar um conselho para quem trabalha ou frequenta lugares antigos assim: preste atenção aos sinais, mas respeite o que não pode ser visto. Nem tudo que assusta quer fazer mal. Muitas vezes, apenas lembra que alguém, em algum tempo, passou por ali antes de nós e deixou um pouco de si para trás. Aprendi que, no fundo, cemitérios e estradas antigas não são apenas lugares físicos. São espaços onde o passado ainda respira, mesmo que ninguém mais perceba. Depois de anos trabalhando naquela estrada e naquele cemitério, aprendi a lidar com o que não se pode explicar. Não é medo do sobrenatural, nem paranoia. É respeito pelo tempo, pelas memórias que permanecem no lugar, mesmo quando tudo parece abandonado. Uma noite, já no fim do meu turno, decidi passar pela estrada lentamente, apenas para sentir como era. A lua estava cheia e iluminava o caminho de forma prateada. O silêncio era profundo, quase absoluto. O vento estava parado. E então veio o som novamente. Rápido, mas claro. Rodas rangendo, cascos batendo levemente no chão molhado. O murmúrio das vozes de um cortejo antigo. Dessa vez, eu não tentei racionalizar. Apenas segurei firme a lanterna e respirei fundo. De alguma forma, sentia que aquele som não era para assustar, mas para lembrar que a história existe, mesmo quando não se vê. Segui lentamente pela estrada, sem correr, sem falar. Cada passo que eu dava parecia se alinhar com o ritmo do cortejo invisível. Era como se eu estivesse caminhando junto, respeitando um ritual antigo que ninguém mais tinha condições de observar. Quando cheguei à entrada do cemitério, o som desapareceu de repente. Como sempre, nenhuma marca ficou na lama, nenhum rastro das rodas ou ferraduras, mas a sensação de presença continuava por alguns segundos, um arrepio leve que descia pela espinha. Naquele momento, compreendi algo importante. Existem coisas que não precisamos entender completamente. Existem memórias que permanecem vivas de formas que a razão não alcança. E tudo bem. Hoje estou aposentado, mas ainda passo pela estrada em algumas manhãs para cuidar do cemitério. O barulho das rodas e os cascos nunca mais se fizeram presentes durante o dia. Mas sempre que escurece, sinto um respeito silencioso pelo que aconteceu ali. Se alguém me perguntasse se acredito em fantasmas, eu diria que não sei. Mas acredito em memórias, em ecos do passado que insistem em se repetir de maneira sutil, como se o mundo nos lembrasse que nem tudo desaparece quando deixamos de olhar. Meu conselho para quem trabalha ou passa por lugares antigos, abandonados ou cheios de história: preste atenção, mas não tente lutar com o invisível. O que parece assustador muitas vezes é apenas o passado tentando se fazer presente. Respeite o silêncio e caminhe com cuidado, porque o que aconteceu antes de nós ainda tem vida própria, mesmo sem ser visto. E por experiência própria,
posso garantir. É muito mais seguro observar e respeitar do que tentar explicar ou desafiar. O mundo é cheio de lembranças que resistem ao tempo. Algumas delas podem até assustar, mas sempre tem uma razão para estarem ali. Relato 4. O vulto do túmulo velho. Renan, 37 anos, Minas Gerais, Brasil. Meu nome é Renan, tenho 37 anos e moro em Minas Gerais. Trabalho como coveiro há quase 15 anos. Desde que entrei nessa profissão, aprendi a respeitar o silêncio e a rotina do cemitério. Para muitos, é só um lugar de tristeza e luto, mas para mim é um lugar de trabalho, cuidado e, às vezes, lembranças que ficam suspensas no tempo. O cemitério onde trabalho é antigo. Algumas partes são bem cuidadas, com túmulos recentes e flores frescas, mas há áreas esquecidas, cobertas de mato e com lápides desgastadas pelo tempo. Essas áreas quase nunca recebem visitas, e há histórias antigas de moradores sobre vultos, sons de passos e vozes baixas que surgem à noite. Eu nunca acreditei muito nessas histórias, até a noite em que tudo mudou. Era uma quarta-feira, e eu tinha que terminar a limpeza de uma seção afastada do cemitério. O sol já tinha se posto, e a lua surgia timidamente entre as nuvens. Carregava a lanterna na mão, a pá e o ancinho comigo. Caminhei pelo caminho estreito entre os túmulos velhos, sentindo o vento frio bater no rosto. Tudo parecia normal, silencioso, exceto pelo som distante de galhos quebrando. Provavelmente algum animal pequeno se movendo pelo mato. Quando cheguei à parte mais antiga, percebi algo diferente. Um vulto escuro se movia entre os túmulos, fora do alcance da lanterna. No início, pensei que fosse minha imaginação, ou o reflexo de alguma sombra causada pelos arbustos e lápides. Mas o vulto continuava lá, sempre se deslocando de forma lenta, como se estivesse me observando de longe. Meu coração disparou. Não senti medo extremo, mas um frio intenso percorreu minha espinha. Cada passo que eu dava em direção à área mais aberta, ele se movia para um canto diferente, mantendo uma distância constante. Era impossível alcançar, como se estivesse sempre fora do alcance da luz. Enquanto caminhava, notei algo mais estranho. Pequenas pedras e flores que eu tinha organizado minutos antes estavam fora do lugar. Algumas flores que estavam sobre os túmulos haviam caído, e algumas pedras que delimitavam as sepulturas tinham sido movidas. Não havia vento forte, nem sinais de animais grandes que pudessem ter feito isso. Só havia eu e o vulto, que continuava imóvel à distância, observando. Fiquei alguns minutos parado, respirando fundo e tentando entender. Era uma sensação intensa, mas não agressiva. O vulto não se aproximava, não atacava, apenas permanecia ali, como um guardião silencioso da área antiga. Decidi terminar a limpeza, mas mantive os olhos atentos ao vulto. Cada vez que eu me aproximava de um túmulo, ele se deslocava levemente, sempre mantendo a mesma distância. Quando cheguei à saída da área antiga, o vulto desapareceu. Não sumiu de forma súbita, apenas se misturou à escuridão entre as árvores e lápides, como se tivesse voltado para o lugar de onde nunca tinha saído. Naquela noite, voltei para casa pensando no que tinha visto. Minha mente buscava explicações lógicas: sombra de árvore, reflexo da lanterna, cansaço acumulado. Mas nada explicava as flores, as pedras e a sensação de ser observado. Algo ali tinha consciência de minha presença e eu não podia ignorar. Decidi que na próxima noite voltaria para tentar entender melhor. Não por coragem, mas por necessidade de saber o que estava acontecendo naquela área do cemitério que parecia esquecer do tempo, mas não das memórias que ali permaneceram. Na noite seguinte, voltei à área antiga do cemitério com lanternas extras e algumas ferramentas. Meu objetivo era terminar a limpeza completa de uma pequena seção de túmulos esquecidos, mas também queria observar melhor o vulto que tinha visto. Assim que cheguei, senti aquela sensação familiar. O ar parecia mais denso, pesado, e uma calma estranha tomou conta do lugar. Não havia vento, nem som de animais. Apenas o leve ruído da minha própria respiração
e o ranger da lanterna quando eu a segurava mais firme. Comecei a caminhar devagar entre os túmulos, mantendo o olhar atento a qualquer movimento. Não demorou muito para perceber que algo se movia de forma sutil entre as lápides. Um vulto escuro, indefinido, sempre se deslocando silenciosamente. Não dava para ver detalhes, apenas a forma, mas era nítido que havia algo ali. Enquanto eu trabalhava, flores que eu tinha organizado anteriormente começaram a cair de forma repentina, e pequenas pedras foram deslocadas novamente. Cada vez que eu me aproximava, o vulto se afastava lentamente, mantendo uma distância segura. Parecia observar, mas não tinha intenção de se aproximar de forma agressiva. A sensação de frio aumentava a cada passo. Mesmo com o agasalho, sentia arrepios percorrendo meu corpo, e a temperatura parecia cair levemente ao redor do vulto. O silêncio absoluto do cemitério aumentava o efeito, tornando a presença ainda mais palpável. Caminhei por mais de 1 hora, reorganizando os túmulos e tentando não perder a calma. Toda vez que olhava para trás, o vulto estava lá, mantendo sua posição, nunca se aproximando, mas também nunca desaparecendo completamente. Era como se estivesse me testando, avaliando meus movimentos, ou talvez apenas cumprindo uma função que não era minha de compreender. Em um momento, senti algo mudar no ar. Um peso maior, uma sensação de que aquele espaço tinha uma memória própria. Olhei ao redor e percebi que a capela antiga, próxima à área, estava iluminada por uma luz fraca que não vinha de nenhuma fonte visível. Não eram postes nem velas. Apenas uma claridade sutil que banhava alguns túmulos. O vulto se aproximou levemente, apenas o suficiente para eu perceber que estava ali. E então, pela primeira vez, senti que não estava sozinho de maneira comum. A presença parecia um aviso silencioso. Respeite este lugar. Cuide dele, mas não tente dominá-lo ou entendê-lo completamente. Passei mais alguns minutos parado, observando. Nenhuma agressividade, nenhum som. Apenas a certeza de que algo antigo habitava aquela área, algo ligado aos túmulos que ninguém visitava há décadas. Quando decidi sair, o vulto recuou para a escuridão, desaparecendo gradualmente, como se nunca tivesse estado ali. Mas a sensação de presença permaneceu comigo pelo resto da noite. No caminho de volta para casa, pensei em como lugares antigos guardam lembranças que não se apagam. Não é sobre medo ou maldade, é sobre respeito ao que ficou para trás, ao que sobreviveu ao tempo e ainda insiste em ser lembrado de maneira silenciosa. Algumas noites depois decidi voltar sozinho, mesmo sentindo aquele frio no corpo. Havia algo que eu precisava entender. Por que aquele vulto aparecia sempre na mesma área, mexendo nos objetos e permanecendo entre os túmulos antigos? A noite estava sem lua, e o cemitério parecia ainda mais silencioso do que o normal. A névoa rastejava pelo chão, tornando difícil enxergar além de alguns metros. Levei apenas a lanterna na mão, mantendo o foco nos túmulos e tentando não me deixar levar pelo medo. Ao chegar na área antiga, senti imediatamente a presença do vulto. Ele estava lá, imóvel, mais próximo do que antes. Parecia observar cada passo meu, mas ainda assim não se movia de forma agressiva. Cada vez que eu me aproximava de um túmulo específico, ele parecia reagir, como se estivesse avisando que aquele era um local sagrado para ele. Enquanto limpava e organizava as lápides, percebi algo novo. Objetos simples, pequenas flores e pedras, começaram a se mover sozinhos, levemente, sem que eu tocasse neles. Não eram deslocamentos bruscos, pareciam ajustes feitos por uma mão invisível, cuidadosa, quase protetora. Senti um arrepio percorrer meu corpo. A sensação de estar sendo observado aumentava, e a temperatura ao redor caiu mais alguns graus. O silêncio absoluto do cemitério só reforçava a presença daquele vulto, tornando tudo mais intenso e palpável. Caminhei lentamente até o túmulo mais antigo da área, que estava parcialmente coberto de mato. O vulto se manteve próximo, mas não entrou no meu caminho.
Era como se respeitasse minha presença ali, mas também me lembrasse de que não podia ignorar o espaço que ele protegia. Ao passar a lanterna pelo túmulo, notei inscrições antigas, quase apagadas pelo tempo. Sentia que aquele túmulo tinha alguma ligação direta com o vulto, talvez uma memória que ele guardava, ou algo que precisava proteger. Não havia nenhum sinal de invasão ou vandalismo. Era como se o tempo e aquele vulto estivessem mantendo o local intacto, mesmo após décadas de abandono. Depois de alguns minutos, percebi que não havia ameaça. O vulto não queria me assustar, nem me ferir. Apenas existia, uma presença silenciosa que lembrava que aquele lugar tinha uma história que precisava ser respeitada. Quando finalmente decidi sair, o vulto recuou lentamente, desaparecendo nas sombras da noite. Não havia ruído, não havia correria, apenas o silêncio pesado do cemitério. Saí dali com uma mistura de respeito e tranquilidade, percebendo que aquele lugar guardava lembranças que não precisavam ser compreendidas, apenas respeitadas. No caminho para casa, refletia sobre tudo o que tinha visto. Não se tratava de assombração maligna ou espírito irritado. Era uma presença que lembrava o valor da memória, da história preservada e do respeito aos lugares que o tempo quase esqueceu. Nas semanas seguintes, continuei a trabalhar na área antiga, mas com mais cautela. Aprendi a caminhar devagar, prestando atenção a cada detalhe. O chão, os túmulos, as sombras. O vulto não desapareceu completamente, mas sua presença parecia mais distante, como se tivesse se acostumado com minha rotina e minha intenção de cuidar do local. Em algumas noites, enquanto eu organizava lápides ou retirava o mato, sentia o ar mais frio ao meu redor e via pequenas sombras se movendo nos cantos da visão periférica. Não eram agressivas, nem assustadoras de forma extrema, apenas lembravam que eu não estava sozinho. Era como se alguém estivesse supervisionando o meu trabalho, garantindo que eu respeitasse a área antiga. Certa noite, notei algo que me fez entender melhor o vulto. Um pequeno cemitério infantil, quase esquecido, estava próximo de onde eu trabalhava. As lápides eram baixas, algumas quebradas, e muitas flores haviam desaparecido com o tempo. O vulto apareceu exatamente ali, próximo aos túmulos mais antigos. Pela primeira vez, tive certeza de que aquela presença estava ligada a proteger a memória das pessoas enterradas ali, especialmente aquelas que ninguém mais visitava. A partir daquele momento, passei a encarar o vulto de maneira diferente. Ele não era uma ameaça. Era um guardião silencioso do passado. Cada movimento de objetos, cada sombra deslocada, era apenas um lembrete de que aquele espaço carregava histórias que não poderiam ser esquecidas. Com o tempo, os fenômenos começaram a diminuir. As flores e pedras pararam de se mover, e a sensação de frio intenso ficou menos frequente. Mas ainda havia momentos em que eu sentia a presença. Um sussurro silencioso, ou uma sombra passando levemente entre os túmulos. Aprendi que, embora não pudesse explicar completamente, aquele vulto fazia parte da história do cemitério, e minha função era respeitar e preservar o local. Passei a encarar minha rotina com outro olhar. Cada túmulo antigo que eu cuidava tinha uma história própria, e algumas histórias precisavam de proteção, mesmo que invisível. Era um trabalho que exigia atenção, paciência e respeito, mas também trouxe um certo conforto. Saber que não estamos sozinhos, mesmo em lugares silenciosos e esquecidos, pode ser uma sensação estranha, mas também reconfortante. Naquela área antiga do cemitério, aprendi que nem tudo precisa de explicação. Algumas presenças existem apenas para lembrar que a memória persiste, que o passado não se apaga e que certos lugares guardam ecos que ninguém mais consegue ouvir. Hoje, mesmo depois de anos trabalhando naquele cemitério, penso com frequência na presença que observei tantas vezes. Não sei explicar com palavras exatas o que era, nem posso afirmar que era espírito ou algo sobrenatural. Só sei que senti uma consciência ali, ligada ao tempo e à memória das pessoas enterradas naquela área antiga. Passei a respeitar cada espaço, cada túmulo esquecido.
Não importa se ninguém mais visita aquele lugar. Existe vida ali, mas de uma forma silenciosa, quase imperceptível. O vulto se tornou uma lembrança constante de que certos lugares guardam histórias que precisam ser preservadas e que às vezes a presença invisível é apenas um guardião do passado. Aprendi a não ignorar sinais. Pequenas alterações, objetos fora do lugar, sombras que se deslocam silenciosamente. Tudo isso pode ser interpretado de várias formas, mas há momentos em que o simples respeito é mais importante do que qualquer explicação racional. O que eu vivenciei não era maldade nem ameaça. Era uma manifestação de cuidado e memória, algo que veio me ensinar a valorizar o que permanece, mesmo que invisível. Se alguém estiver passando por experiências parecidas, sentindo presenças, vendo sombras, notando objetos se moverem sem explicação, meu conselho é: não tenha medo, mas tenha atenção. Observe o que acontece. Tente compreender o contexto do lugar. E, acima de tudo, respeite o espaço e a história que ele carrega. Nem tudo que parece sobrenatural é ruim. Muitas vezes, apenas nos lembra que o passado ainda vive de alguma forma. Quando penso naquele vulto, não penso em fantasmas assustadores ou em maldições. Penso em histórias preservadas, em memórias silenciosas que insistem em permanecer vivas. Penso em como a vida, mesmo depois da morte, pode continuar ecoando nos lugares que visitamos e cuidamos. E por fim, deixo um conselho para quem trabalha ou visita cemitérios antigos. Caminhe devagar. Preste atenção aos detalhes. Respeite cada túmulo, cada sombra e cada silêncio. Porque há memórias que não querem ser esquecidas. E às vezes, quem parece assustador apenas quer garantir que o passado não seja perdido. Aprendi com aquele vulto que nem toda presença invisível busca nos assustar. Algumas simplesmente existem para nos lembrar que o tempo passa, mas a memória persiste. E que nós, enquanto vivos, temos a responsabilidade de cuidar dessas lembranças, mesmo que nunca consigamos explicá-las por completo. No final, o cemitério antigo, a área esquecida e aquele vulto se tornaram parte da minha história e da minha compreensão do que significa respeitar o passado. Agora, cada vez que passo por lá, sinto um misto de reverência e tranquilidade. Sei que não estou sozinho, mas não há ameaça. Há apenas memória viva, guardada de forma silenciosa, esperando que alguém a respeite. E assim encerramos mais um vídeo de relatos aterrorizantes. Lembre-se, cemitérios guardam histórias que o tempo não apagou. E às vezes, nas sombras entre os túmulos, há presenças silenciosas observando cada movimento. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e deixar nos comentários suas experiências ou histórias de lugares que você acredita serem assombrados. Até o próximo vídeo.